Torcedor, de novo a gente se encontra aqui para falar de algo que já tá virando rotina no Morumbi, promessa da base indo embora sem nem vestir de verdade a camisa do profissional. E o nome da vez é Matheus Alves. O meia, de apenas 20 anos, tá muito perto de fechar com o CSKA, da Rússia. E adivinha? Nem se reapresentou no CT da Barra Funda. Tá praticamente fora. A negociação gira em torno de 6 milhões de euros. E mais uma vez, o São Paulo negocia um talento que poderia, sim, poderia, ser útil demais pro time principal. Só que, como tem sido regra por aqui, a grana fala mais alto. A situação financeira do clube continua delicada, e qualquer proposta gorda vira tentação demais para resistir. O torcedor que acompanha sabe quem é Matheus Alves. O cara foi destaque no Sub-20, jogou muito na copinha, sempre foi elogiado por comissão, por olheiro, por quem entende do riscado. Tinha bola, visão, passe vertical, presença ofensiva. Era aquele meia moderno que a gente sempre pede no elenco profissional. Mas aí vem a pergunta que arrebenta a cabeça do torcedor: por que ele não teve chance de verdade? Porque não subiu pro Paulistão, não jogou um segundo tempo de jogo resolvido, não teve nem aquele famoso teste em jogos pequenos. Porque se tivesse, a torcida ia comprar a ideia. Ia apoiar. Ia dar moral. A resposta, infelizmente, é sempre a mesma: falta planejamento. Falta uma política clara de transição da base pro profissional. A gente vê jogador arrebentando em Cotia e depois já tá em outro país. Como pode isso, gente? O São Paulo tá virando ponte aérea. Cria o jogador, manda pra Europa, e o torcedor só vê a notícia. E a diretoria vem com aquele discurso: tem bônus, tem cláusula de venda futura, tem metas que podem dobrar o valor. Ok, é bonito no papel. Mas a verdade é que o torcedor quer é ver o moleque jogando. A gente não torce pra cláusula. A gente torce pro São Paulo. O caso de Matheus Alves é emblemático. O moleque simplesmente não apareceu na reapresentação. Isso já diz muito. A cabeça dele já tá na Rússia. E o clube? Aceita, assina, agradece e deseja boa sorte. O ciclo nem começou e já terminou. Não dá para seguir assim. O São Paulo precisa rever com urgência essa política de vendas. Precisa segurar, pelo menos, até o jogador ter rodagem. Porque hoje, a sensação é que o torcedor está sempre assistindo o fim de um filme que nem começou. E o pior, o elenco profissional precisa exatamente de um meia com as características de Matheus Alves. Alguém com visão, com ousadia, com mobilidade. E o clube está deixando isso escapar por milhões. Sim, são milhões importantes. Mas e a identidade? Porque, no fim, o torcedor quer mais do que resultado. Ele quer ver o moleque da base fazendo gol no Morumbi. Quer ver o cara que ele acompanhou na copinha, que viu entrevista emocionada, que viu o primeiro contrato. Isso tem valor. Isso cria laço. O São Paulo sempre foi celeiro de craques. Não é à toa que o mundo inteiro monitora a Cotia. Mas não pode ser só isso. A base não pode ser só moeda. Tem que ser futuro. Tem que ser presente também. Matheus Alves talvez seja só mais um nome que vai brilhar longe. E aí a gente vai ver ele arrebentando na Liga Europa, sendo comprado por outro clube maior, e a imprensa dizendo: "Ei, São Paulo brilha na Rússia." É sempre o mesmo roteiro. E cada vez que isso acontece, a torcida perde um pouquinho da esperança de ver novos ídolos surgindo aqui. Porque não tem tempo. Não tem espaço. Não tem chance. A pressão por resultados é grande. Claro que é. Mas precisa ter equilíbrio. Dá para encaixar a base no calendário. Dá para colocar para jogar com inteligência. Dá para fazer como o Palmeiras fez com Endrick. Como o Flamengo fez com João Gomes. Tem jeito. Mas precisa mudar a cultura. Precisa parar de tratar cada proposta como salvação. Porque às vezes, o valor de manter um jogador é muito maior do que os milhões que entram agora. O retorno vem em campo, em vitórias, em títulos, em identificação. Matheus Alves é só mais um? Pode ser. Mas também podia não ser. Podia ser o próximo ídolo. O próximo camisa 10. A próxima grande venda depois de se firmar aqui. Mas a gente nunca vai saber. A torcida vai continuar apoiando, como sempre fez. Mas o sentimento é de frustração. Porque a cada venda precoce, a gente perde uma parte do que o São Paulo representa. Boa sorte, Matheus. Que você brilhe. Que arrebente lá fora. Mas saiba que aqui, você tinha espaço. Tinha torcida. Tinha futuro. Faltou oportunidade.
E a diretoria? Que aprenda, que entenda, que ouça o torcedor. Porque jogador da base também precisa de tempo, precisa de apoio, precisa jogar. O São Paulo é gigante. E tem que parar de pensar pequeno. Porque grandeza também é saber valorizar o que se tem em casa. Cutia é ouro. Mas não dá para derreter tudo e vender no atacado. Tem que lapidar. Tem que mostrar para a torcida. Tem que fazer história. Que Matheus Alves não seja só mais um nome na lista. Que ele seja o último dessa leva de promessas que saem sem jogar. E que o próximo suba, jogue, brilhe e fique. Porque o São Paulo precisa disso. O torcedor precisa disso. O Morumbi merece isso. É hora de mudar. Antes que seja tarde demais. Porque o futuro do São Paulo não pode continuar escapando pelos dedos. A base é tudo. Mas só se for usada. Só se for valorizada. Só se virar realidade. E não só promessa. Vamos cobrar. Vamos exigir. Porque o São Paulo é muito mais do que números. É paixão. É história. É camisa. É torcida. E a gente quer ver isso tudo dentro de campo. Com a molecada da casa. Com raça. Com alma. Com sangue tricolor. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você está pronto para o impacto, torcedor tricolor? Porque o que está prestes a acontecer pode ser um dos momentos mais emocionantes da história recente do São Paulo Futebol Clube. Não é boato de bastidor, não é papo de rede social, é realidade prestes a se concretizar diante de nossos olhos. Imagens vazaram, vídeos surgiram, e a torcida enlouqueceu. Anthony Martial, sim, ele mesmo, o craque francês, está em solo brasileiro, desembarcando no aeroporto de Guarulhos sob olhares incrédulos de torcedores e jornalistas. Um cenário digno de final de Libertadores. A pergunta que ecoa em todos os grupos de WhatsApp tricolores agora é só uma: Martial vai assinar com São Paulo? A movimentação foi intensa desde as primeiras horas da manhã. Informações desencontradas davam conta de que uma estrela internacional estava a caminho do Brasil para conversar com o gigante da Série A. Mas ninguém poderia imaginar que se tratava de Martial, atacante que já brilhou no Manchester United e que tem no currículo convocações para a seleção francesa. Ainda mais improvável, esse gigante era o São Paulo, que parece decidido a chacoalhar o futebol brasileiro em pleno meio da temporada. No desembarque, Martial surgiu cercado por seguranças e membros da diretoria tricolor, com um semblante sério de quem sabe o peso do momento. Não deu entrevistas, não acenou muito, mas deixou claro que estava ali por um motivo profissional. Carregava uma mochila discreta, vestia roupas casuais, mas a simples presença do craque europeu ali, pisando em solo são paulino, bastou para que as redes sociais explodissem em euforia. A torcida do São Paulo está em polvorosa. É ele mesmo, questionava um torcedor que gravava de longe. Meu Deus, o que está acontecendo? Gritava outro. O que está acontecendo, tricolor, é que o São Paulo, aquele mesmo clube que revelou Kaká, que trouxe Lucas Moura de volta, que fez história com ídolos internacionais, está novamente protagonizando uma negociação que pode virar o futebol brasileiro de cabeça para baixo. Martial não é apenas mais um nome. Ele é um jogador com bagagem europeia, que já atuou em jogos de altíssimo nível e que, aos 29 anos, ainda tem muita lenha para queimar. Um reforço desse calibre pode mudar completamente o patamar do elenco são paulino. O que antes parecia só uma especulação ousada, agora se transforma em um evento que mobiliza a imprensa internacional e faz o Morumbi sonhar alto, muito alto. Nos bastidores do São Paulo, o clima é de otimismo absoluto. Fontes próximas à diretoria afirmam que as conversas estão muito avançadas. Martial teria aceitado uma proposta ousada, com bônus por desempenho e contrato até o fim de 2026, com possibilidade de renovação. O tricolor, por sua vez, contaria com investidores internacionais para bancar os salários e garantir um plano de marketing que coloque o nome de Martial como um novo símbolo do projeto de internacionalização do clube. Luiz Ubeldia, o comandante da equipe, estaria diretamente envolvido nas tratativas. Segundo apuramos, o treinador argentino teria conversado por telefone com Martial na semana passada, explicando seu projeto de jogo, o papel que o francês teria na equipe e o impacto que sua chegada causaria em um grupo jovem e promissor. E o mais surpreendente, Martial teria ficado encantado com a proposta e, principalmente, com o projeto esportivo oferecido. Vale lembrar que Martial estava livre no mercado após não renovar com o Manchester United. Ele avaliava propostas da Arábia Saudita e da MLS, mas decidiu escutar o São Paulo após uma ligação inesperada.
Fontes indicam que a iniciativa partiu de um empresário ligado ao clube, que intermediou os primeiros contatos. E o que começou como um sonho distante, agora já tem imagens no aeroporto e uma possível assinatura de contrato nas próximas horas. A chegada de Martial representa mais do que um reforço técnico. Ela simboliza uma guinada no projeto do São Paulo para os próximos anos. Um jogador com esse peso atrai mídia, patrocinadores, novos torcedores e reacende a chama da esperança em uma torcida acostumada com grandes feitos. A diretoria sabe disso e trabalha nos bastidores para fazer dessa contratação um marco. É impossível não se lembrar de outros momentos icônicos na história do tricolor. Quando o Morumbi recebeu Lugano, quando Kaká voltou, quando o Pato surgiu na sacada do CT. Mas agora, estamos falando de um nome global, de um francês que já decidiu clássicos em Old Trafford e que agora pode decidir no Morumbi. A comparação com outras contratações internacionais é inevitável, e Martial tem tudo para ser a maior de todas. Nas redes sociais, o nome de Martial já lidera os trending topics. A hashtag Martial no tricolor disparou, e milhares de torcedores passaram a compartilhar vídeos, memes e especulações. Alguns brincam dizendo que nem no modo carreira do FIFA isso seria possível, enquanto outros já planejam comprar a camisa 11 com o nome do craque estampado nas costas. O clima é de Copa do Mundo em plena terça-feira. Dentro do clube, o departamento de marketing já estaria trabalhando em uma apresentação bombástica. Rumores indicam que a diretoria pretende fazer um evento no estilo Dia do São Paulo, com entrada gratuita para torcedores, venda de produtos exclusivos e show de luzes no Morumbi. Se tudo correr como esperado, a apresentação pode acontecer já no próximo sábado, transformando o estádio em um verdadeiro templo da paixão tricolor. E é claro que a torcida quer mais. Não basta apenas apresentar, o torcedor quer ver Martial em campo, fazendo o que sabe, dribles rápidos, arrancadas, gols. Muitos já sonham com o ataque formado por Martial, Lucas Moura e Caleri. Um trio que une velocidade, técnica, faro de gol e experiência. Um trio que pode, sim, colocar o São Paulo como protagonista no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Os números também impressionam. Martial soma mais de 300 jogos pelo Manchester United, com mais de 80 gols e dezenas de assistências. Atuou ao lado de craques como Pogba, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Conhece o peso de vestir uma camisa tradicional. E agora, estaria disposto a colocar tudo isso à disposição de um clube que não esconde sua ambição. Zubeldia, inclusive, teria pedido reforços pontuais para manter o São Paulo competitivo na reta final da temporada. E parece que a diretoria atendeu em grande estilo. Com a possível chegada de Martial, o treinador ganha uma peça que pode atuar tanto pelas pontas quanto centralizado, oferecendo uma versatilidade tática crucial para jogos grandes e decisões apertadas. O francês também estaria animado com a ideia de jogar em um país apaixonado por futebol. Amigos próximos revelaram que ele sempre teve curiosidade de atuar na América do Sul, e que o calor da torcida brasileira seria um atrativo à parte. E convenhamos, se há uma torcida capaz de conquistar um jogador com sua paixão, essa torcida é a do São Paulo. Enquanto isso, a imprensa europeia começa a repercutir o caso. Veículos franceses, ingleses e espanhóis mencionam o interesse do São Paulo e destacam a presença de Martial no Brasil. O jornalista italiano Fabrizio Romano, conhecido por antecipar contratações bombásticas, já segue o caso de perto. Se ele confirmar, será a explosão definitiva nas redes. Ainda não há anúncio oficial, mas tudo caminha para um desfecho glorioso. A torcida está em contagem regressiva. Cada minuto parece uma eternidade. Todos aguardam aquele post com a imagem de Martial segurando a camisa tricolor, com o símbolo do SPFC no peito e um sorriso tímido no rosto, mas com os olhos de quem está pronto para fazer história. Se confirmar, Martial se juntará a um elenco que mistura juventude e experiência. Jogadores como Pablo Maia, Wellington Rato, Arboleda e Galopo serão seus companheiros. O francês trará bagagem internacional e um estilo de jogo europeu que pode elevar o nível técnico do time. É como se o tricolor estivesse fundindo o melhor de dois mundos. Os torcedores mais antigos já começam a fazer analogias com os tempos de Telê, com a chegada de reforços que mudaram o clube de patamar. Ainda é cedo para dizer se Martial terá esse impacto, mas o simples fato de sua chegada já reacendeu o orgulho no coração tricolor. Um orgulho que andava machucado por eliminações recentes, mas que agora ressurge em chamas. O São Paulo parece entender que a grandeza precisa ser reafirmada com atitude. E trazer Martial é um ato de ousadia, coragem e visão. Em meio a um cenário onde muitos clubes brasileiros se contentam com o básico, o tricolor sonha alto e age. Não é à toa que o torcedor está tomado por um sentimento que há tempos não sentia,
o de pertencer a algo grandioso. Em um momento de transição no futebol mundial, onde jogadores europeus começam a olhar com interesse para o Brasil, o São Paulo se antecipa e mostra sua força. A vinda de Martial pode inaugurar uma nova era. Uma era onde o clube volta a ser referência não só em títulos, mas também em ousadia, inovação e magnetismo internacional. O aeroporto virou palco de euforia, o CT da Barra Funda já se prepara para receber um novo astro e o Morumbi, como sempre, aguarda de braços abertos. Martial, se chegar mesmo, não será apenas um reforço, será uma declaração de intenções. O São Paulo quer ser gigante, e está disposto a provar isso com ações. Agora, só resta esperar. Mas esperar com o coração acelerado, com as mãos suando e com aquele friozinho bom na barriga. Porque quando o São Paulo decide agir, o futebol brasileiro para assistir. E desta vez, com Martial, parece que estamos diante de algo que vai marcar para sempre a história do tricolor. Seja bem-vindo, Martial. Que o Morumbi seja teu novo palco. E que a torcida tricolor seja tua nova família. Porque aqui, quem veste essa camisa, joga com alma, sangue e coração. E você, francês, está prestes a descobrir o que é ser amado como nunca foi antes. Vamos São Paulo! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.